Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cecília Machado, esse é meu canal do YouTube e todo sábado eu tô aqui ensinando uma peça de costura criativa para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative a notificação para que o YouTube avise vocês sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá? A peça de hoje vai ser uma bolsa maternidade, uma bolsa de tamanho pequeno, para as mamães estarem carregando as coisas aí, uma roupinha extra, uma fralda para o seu pequeno, tá bom? Hoje eu vou fazer a primeira parte do corte aqui com vocês. Então, na medida de 27 por 34, não se preocupem, as medidas vão estar aqui na descrição, vai estar na descrição do vídeo. Então, na medida de 27, esse corte da peça eu vou estar fazendo ele todo com base de corte, cortador circular e as réguas para ter um corte mais preciso. Mas se você não tem esse material, é só um retângulo. Você pode cortar, marcar com uma régua aí de papelaria comum, uma régua escolar, e tá fazendo os cortes com tesoura tranquilamente. Então, 27, só conferir aqui a medida, é o 27 por 34. Por 34. Essa medida nós vamos cortar 2 espelhos, que é o espelho, são os espelhos principais, a frente e o fundo da peça. Após cortado aqui, nós vamos marcar na extensão de 34, do cantinho para dentro 3 centímetros e do outro cantinho para dentro mais 3 centímetros, para estar fazendo a modelagem dessa peça. Então, na extremidade de cá, vou marcar 3 centímetros e de cá mais 3 centímetros. E aqui eu vou engatar a régua num cantinho aqui sem distanciamento e em cima aqui na marcação de 3 centímetros e vou cortar esse material. Então, eu tirei aqui 3 centímetros e aqui no cantinho no 0. Da mesma forma aqui no outro lado. Lá no cantinho da peça e na marcação de 3 centímetros aqui em cima, a gente vai cortar o material. Agora nós vamos fazer as curvas dessa peça. As curvas eu vou estar utilizando uma régua de cantos e curvas. Na parte da maior extensão aqui da peça, eu vou estar utilizando uma curva menor. A extensão de 34. Eu vou estar usando uma curva menor, deixa eu virar aqui que fica melhor para vocês verem. Então, eu encaixo a régua aqui. E vou estar fazendo essa marcação. Então, eu marquei aqui a curva. Tá estourando a luz? Aí. Eu marquei aqui a curva de um dos cantinhos, porque o vivo ele não passa em canto reto. Por isso a gente precisa fazer essas curvas na peça e até por uma questão estética da modelagem da peça. E a mesma curva do outro lado.
Eu vou estar colocando aqui e fazendo a marcação e cortando esse cantinho. Aí eu tirei aqui o cantinho. Se quiser também marcar só de um lado, dobra o material e vem com a tesoura cortando para que os dois lados fiquem com a curvatura igual, para que não tenha diferença no corte, pra gente ter uma simetria dessa peça perfeita. Então tá aqui. E em cima eu vou estar usando uma curvatura maior. Nessa peça. Então tá aí, eu marquei. Que a régua, ela tem ângulos diferentes aqui na curvatura, tá? Aí aqui em cima eu usei uma curvatura maior. Você pode estar usando aí qualquer tipo de material para poder fazer essas curvas. Se você não tiver uma régua de cantos e curvas, até um cone de linha, um conezinho de linha serve para poder engatar aqui no cantinho, fazer o risco e fazer esse corte. Aí aqui eu marquei de um lado, eu vou dobrar a peça. Para poder essa marcação ficar igual dos dois lados. E fazer o corte do outro lado. Agora a gente vai achar o meio dessa peça, os meios, dobra ela, acha o meio aqui e dá um pique bem pequenininho, só pra gente ter essa marcação do meio. Vamos achar o meio tanto em cima quanto embaixo. Então tá aí o espelho. E a gente vai fazer esse espelho 2 vezes. Esse aqui é o fundo da peça. Eu já fiz o mesmo procedimento aqui, o espelho da frente. E o espelho do fundo, eu já tinha adiantado esse procedimento aí das curvas. Ficou igualzinho nos dois. Aqui os cantinhos, os arredondamentos estão idênticos, tá bom? Então, 2 vezes esse material a gente vai fazer esse mesmo trabalho. Também no EVA, um EVA de 2 milímetros, que é estruturado em malha, não é o EVA de papelaria, ele é mais grosso um pouquinho. Ele dá uma estrutura melhor. O EVA, a gente vai cortar ele 3 centímetros menor. Então, o corte do retângulo, que seria de 27 por 34, você vai fazer aí de 31 por 24, tá? Pra gente ter 1,5 centímetro de margem de costura, pra esse EVA não agregar camada aqui onde a gente vai fazer a costura. E aí vai estar encaixando ele aqui. Então, vamos estruturar esse material. Pra estruturar, eu vou estar colocando aqui a mesa para utilizar uma cola permanente. Essa aqui é a mesma cola de sapateiro, só que ela é em spray. Então, eu vou estar passando a cola aqui no nosso material. Agita bem a cola, conforme a orientação do fabricante.
E eu vou passar a cola aqui do lado da malha. Deixa eu tampar aqui a máquina para não vir cola nela. Então tá aí, eu passei a cola. Tem que esperar a cola secar um pouquinho para agir bem, para depois estar colocando aqui na peça. Enquanto ela seca, eu já vou passar a cola do EVA do outro lado. Essa cola é uma cola permanente. Esse EVA vai colar na peça e não solta mais. Pra gente dar uma estrutura para essa bolsa ficar em pezinha, sem ter que ter nada dentro para ela ficar em pé bem bonitinha. Então, do primeiro lado, deixa eu voltar vocês pra cá. Eu vou estar colocando aqui. Eu deixei cola aqui no espelho, mas eu vou tirar com um tira-cola, que aí fica tudo certo. Eu coloquei a parte que tinha cola em cima do material sem ver. Aí é só passar aqui um tira-cola que ele já limpa tudo. Aqui. Tira-cola. Esse tira-cola tira marca de caneta também, se às vezes deu uma riscada aí no material. Que eu coloquei aqui do lado, enquanto aplicava cola no outro, justamente em cima do meu espelho. Mas já tá resolvido. E aqui está colado o EVA na peça. Tá resolvido. E agora no outro espelho, a mesma coisa. Vou colar aqui. Colar aqui o espelho na peça, respeitando aí uma margem de costura. Aqui ficou muito pertinho, eu vou diminuir mais um pouco esse EVA. Aí você vai estar fazendo o mesmo corte no EVA, mesmo retângulo. Após feito o retângulo 3 centímetros menor na medida total, aí vai fazer aquele mesmo marcação de 3 centímetros para dentro, cortar para ficar na diagonal e arredondar os cantos, tá? Então aqui a gente tem os espelhos firmes para ficar em pezinho, para tá fazendo a nossa peça. Então tá aí, os espelhos já estão estruturados com o EVA. Agora a gente vai fazer um bolso interno aqui no forro. E esse material vai ficar secando aqui. Para fazer um bolso interno, nós vamos ter um bolso e uma aba dentro dessa bolsa. A gente vai precisar de 2 cortes
na medida de 14 por 23. E esse retângulo aqui é o mesmo retângulo inicial da peça, que vai ser o forro. Então, o que que a gente vai fazer? Tendo essa medida do fundo aqui do nosso bolso, a gente vai fazer a marcação do zíper para esse bolso. Então, vamos marcar aí 20 centímetros. Vamos achar o primeiro meio dessa peça, que o meio é sempre um parâmetro para a gente estar fazendo ela. Acha o meio. Achou o meio? O que que a gente vai fazer? Colocar aí 5 centímetros para baixo, que essa régua aqui, ela tem esse cruzamento aqui a cada 5 centímetros. Então, 5 centímetros para baixo, eu vou colocar 10 centímetros para cada lado. Porque aí o bolso vai ter uma abertura de 20 centímetros. Então, 5, 10 centímetros para cá e 5, 10 para cá. Tá aqui, então, a marcação. E eu vou fazer 1 centímetro para baixo essa mesma marcação. 1 centímetro para baixo. E vou fechar o cantinho aqui dos dois lados. Então, tá aqui, eu fiz a marcação, 20 centímetros de abertura e 1 centímetro de largura aqui no nosso zíper. Só que eu tinha que ter feito isso do lado de cá, mas vamos lá, eu marco de novo. 5 centímetros para baixo. Mais 1 centímetro para baixo do material, com 20 centímetros. E fecha aqui. E fecha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, nós vamos começar a costurar essa peça. Eu vou colocar aqui esse material frente com frente, para poder ele não ficar muito raso, esse bolso, a gente coloca ele um tantinho para baixo aqui, mais ou menos 1 centímetro para cima desse risco. Foi bom até ele estar aqui pra gente ter um parâmetro. Então, ele tem que sobrar tecido pra fora daqui, e aí, pra esse tecido não deslizar enquanto a gente faz isso aqui, pode estar prendendo com um alfinete esse material, que isso aqui é um tecido. Esse material que eu tô utilizando é um cetim dublado num TNT 040. Então, tá aí, ficou mais ou menos 1 centímetro aqui pra cima e sobrando 1 centímetro aqui da lateral. Ele tampou todo o desenho que foi feito aqui da marcação do zíper. E a gente vem aqui pra máquina. Agora eu vou costurar do lado avesso. Aqui o tecido, a estampa do tecido tá de frente para a estampa do tecido. E eu vou costurar aqui em toda essa volta dessa marcação. Eu vou colocar um ponto menor, colocar um ponto 2,5. Vou começar do meio da peça para esse tecido não sair do lugar. Sempre com retrocesso no início e no final.
tirar o alfinete para não quebrar a agulha. Tá aqui, então eu costurei naquela marcação e a gente vai abrir esse tecido aqui dentro desse retângulo que a gente desenhou, que a gente riscou. Então tá aqui, e quando chegar no cantinho, a gente faz um vinco aqui bem próximo dessa linha, mas sem chegar na linha de costura, porque senão a gente vai cortar a linha e não dá. Deixa eu riscar aqui pra mostrar pra vocês o que é o corte. Eu tô cortando dentro dessa costura. E aqui eu vou fazer essa quina aqui. Chegando, eu vou fazer essa quininha aqui. Eu já cortei do lado de cá, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa. Chego até aqui e venho fazendo essa quina no corte da peça. Então, vim até aqui. Vou pro canto, não pode ir no cantinho demais para não cortar essa costura. E o que eu vou fazer agora? Pegar esse material e passar pro outro lado. E rebater a costura. Só que o rebatido dessa costura a gente já vai fazer com o zíper encaixado aqui no lugar. Então, para poder ficar tudo certinho, a gente usa uma fita dupla face para fixar esse tecido aqui no lugar. Então, eu vou colocar de cá, uma fita dupla face. E vou abrir esse tecido pra fora. Então, ele já fica. A mesma coisa do outro lado, eu vou pôr aqui no cantinho. Outro pedacinho de fita, só para fixar esse material aqui, para ele virar pro outro lado. Então, tá aqui. E pra cima aqui da mesma maneira.
da mesma maneira que a gente abre a costura, ajeitando tudo para ficar bem viradinho para fora. E a gente vai encaixar o zíper aqui agora. Aqui eu vou estar utilizando um zíper número 5. Vou cortar o zíper um pouco maior que esse bolso. E vou estar encaixando os dentinhos do zíper pra dentro aqui, que é onde vai ter a abertura do bolso. A cola já vai dar uma estabilidade aqui no zíper. A cola da fita dupla face. E a gente volta aqui pra máquina pra poder estar costurando esse zíper aqui na peça. A gente acompanha ela pelo lado de cá, que aí ficou bem encaixadinho. Aí esse eu já vou começar mais aqui no final, na beiradinha. E vou pôr um ponto maior um pouco, 3,5. Não era pra soltar. Aí aqui eu tô fazendo uma leve massaginha na peça pra essa dobra do tecido ficar bem encaixadinha pra montagem desse bolso. Então tá aqui, eu encaixei o zíper, só que eu esqueci de pôr o cursor. Eu vou ter que abrir um cantinho aqui da peça. Abrir o cantinho da direita. Eu tinha que ter colocado o cursor do zíper antes de fechar a lateral aqui. Antes de encaixar o zíper. Tá, aqui eu encaixei o zíper. Eu tinha que ter encaixado antes de colocar aqui na peça, mas não tem problema, porque aí a gente já vê com os erros também o que a gente faz quando acontecer a mesma coisa aí com você. Tem como arrumar. Então eu só vou refazer essa costurinha aqui que eu perdi, abrindo pra pôr o zíper. Prontinho. Já tá com o cursor. Agora eu vou colocar o fundo desse bolso. Pegar um outro pedaço desse tecido, do cetim, pra poder tá fechando esse bolso.
colocar ele maior um pouquinho. Pra chegar até em cima pra fazer o fechamento aqui da peça. Essa costura agora do bolso, ela é por toda a volta dessa peça. Eu tinha cortado a outra menor, que ela tinha que ter sobrado esse mesmo tecido que sobrou pra baixo, sobrado aqui em cima, pra poder fazer a costura ao redor aqui. Mas aí eu vou fechar ele prendendo aqui em cima, mesmo sem ter tido essa sobra. De cá vai dar certo pra passar. Agora em cima eu vou passar uma costura por cima do mesmo lugar aqui. Para poder fazer o fechamento desse bolso. Soltou a linha da bobina, deixa eu arrumar. Tá, então o que que eu fiz? Eu fechei aqui em cima. E aí tá aí o bolso. Eu tinha deixado pequeno. Depois eu vou fazer esse bolso novamente com vocês. De uma forma mais certinha. Que hoje eu deixei o tamanho menor. Aí deu pra corrigir. Mas não é a forma mais simples de estar fazendo esse bolso. Aí tá aqui o bolso, fica pra dentro. Aí sobra um pedaço aqui que a gente pode refilar. Pode refilar essas sobras. Aí ficou aqui o bolso, mas quando a peça olhar por dentro vai estar assim, perfeitinho. Aí abre o zíper, vai ter um bolsinho que dá pra guardar aí um celular, uma chave, num bolso reservado da peça, tá bom? Continuando a nossa peça, a gente vai fixar esse bolso na aba frontal. Então tem que olhar se tiver estampa, né? E também o corte do tecido, qual que é o lado de cima. Eu vou fixar olhando ele em cima, ele em pé com ele em pé. E eu vou colocar aqui o fundo dele olhando para o fundo do material, que vai fazer esse fechamento. E eu vou passar uma costurinha ao redor dessa peça para fixar o forro nesse material principal. Então eu tenho que alinhar bem aqui que esse material ficou com o mesmo tamanho
aqui a peça. O corte aqui ficou um pouquinho menor. Mas não tem problema, porque essa peça vai estar embutindo na costura. Aí, pra poder ficar retinho, o zíper tem que ficar reto, né? A parte de dentro aqui da bolsa. É 1 milímetrozinho menor, vou mostrar aqui pra vocês. É um detalhinho de nada, não tem problema. Aí eu tô alinhando essa peça aqui e vou passar uma costurinha por toda a volta pra fixar o forro aqui na peça. Aí eu vou fazer essa costura pelo lado da frente, que é onde tem a curva pra eu estar enxergando. É uma costura de beiradinha, só pra fixar esse forro aqui na peça. Então tá aí uma costura em toda a volta, só pra gente prender o forro aqui na peça. Deixa eu corrigir aqui, que a costura passou fora um pouquinho, pelo lado de cá. Na beiradinha até demais. Agora a gente refila essa peça. Refilar é o quê? Tirar todo esse excesso de material. Que o forro, o ideal é que a gente corte ele todo maior. Não corta ele exato, justamente para não ter nenhum tipo de problema na hora de prender o material do forro aqui no material principal. Então, eu vou refilando essa peça. Que eu deixei a sobra só na lateral. Mas o ideal é que deixe em toda a volta, que corte esse material do forro com sobra. Principalmente se vocês forem fazer o forro no bagum. O bagum, ele escorrega, ele estica. Então, é perigoso você cortar ele do tamanho exato da peça e sobrar material de um lado e faltar do outro. E sem dar pra poder corrigir, sem espaço pra corrigir aí. Porque quase tudo dá pra gente arrumar aqui, mas nem tudo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Então tá aqui o espelho da frente. Espelho da frente da peça com um zíper aqui. Um bolsinho. E a frente da nossa peça, da nossa mala de maternidade. E vou fazer a mesma coisa no espelho de trás dessa peça. Só que primeiro eu vou fazer um outro detalhe nesse espelho de trás. Eu peguei um corte de 37 por 37, que ele tem que dar a largura aqui do tecido. E vou dobrá-lo ao meio, esse de 37 por 37. E vou fixar ele aqui embaixo. Pra ele ficar fazendo uma aba aqui dentro dessa peça, que dá pra encaixar aí aquele trocador, pra tá colocando o bebê em cima. E nessa dobra eu vou passar uma costura aqui de pesponto.
tá aí, passei uma costurinha de pesponto e vou encaixar aqui na borda de baixo, deixando essa aba. Então, eu vou passar uma costura em toda essa volta, deixando essa abertura que vai ser uma aba para encaixar. Para guardar alguma coisinha separada. Então, eu vou fazer a costura pelas bordas. A outra borda agora. E depois eu venho pro fundo, que é para poder esse material não ter problema de sair do lugar. Aqui já tá fixado nas duas bordas e vou fechar o fundo da peça. Então tá aí, tá fechado aqui. E vou colocar esse espelho esse forro aqui no espelho de trás da nossa peça. Da mesma maneira, passe uma costurinha em toda a volta pra gente fixar o forro nesse espelho. Uma costurinha de segurança, pra não ter perigo dele sair, eu vou prender as extremidades. Então tá aí, passei uma costura em toda a volta, ficando essa aba aqui na parte de dentro. E é só refilar agora a sobra. Esse aqui já ficou certinho. A régua deve ter deslizado um pouquinho quando eu fui cortar aquele outro, que deu uma diferencinha de uns 2 milímetros. Esse aqui já ficou com sobra em toda a volta, do jeito que é o ideal pra gente estar fixando o material. Tá aí, refilei em toda a volta. E agora a gente vai colocar o vivo nessa peça. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O espelho de trás tem um bolso aqui que ficou colocadinho. E o espelho da frente, espelho de trás com um bolso, uma aba, e o espelho da frente com um zíper na peça. Com bolso com zíper. Deixa esse cursor no meio, fica melhor para estar costurando. Então, agora nós vamos pegar 2 tirantes, que é um corte do material principal, 2 tirantezinhos, na medida de 4 centímetros por 8. Vou colocar vocês aqui na máquina de novo. E na parte de baixo da peça eu vou fixar ele aqui no meio, colocando um pouquinho para fora. Acha o meio dele e fixa ele aqui na fixa. Só fixar. E a gente vai passar o vivo. O vivo vai começar na metade, porque aí na hora que ele fechar, ele chega até a metade e fecha aqui e fica tudo com acabamento bem bonitinho, sem apresentar as emendas desse vivo. O vivo a gente vai prendendo, posiciona com o dedo de dentro e alinha com o dedo de fora.
O vivo ele tem que vir beiradinha do material aqui, bem alinhadinho com a beiradinha. Pode ir devagarzinho para fazer essa costura do vivo. O vivo é prática. A primeira vez que eu fiz uma peça dessa aqui de canal de zíper e fole, não deu certo, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Eu acredito que lá pela quinta vez que eu fui conseguir. Então, não desanima se você ainda tá tentando e não tá conseguindo, porque é a prática que vai fazendo a gente ver onde que a gente tá errando e corrigindo para poder essa peça dar certo, tá bom? Essa e qualquer outra peça aí com canal de zíper e folho. Começa por peças menores e depois a gente vai aumentando o tamanho da peça com mais segurança do que a gente está fazendo. Mas no início o ideal é que faça peças menores para pegar a prática e perder o medo do vivo. Aqui é uma peça que eu mostrei pra vocês, que nós fazemos todos os cortes aí possíveis com uma régua escolar, porque a gente inicia de retângulos, e um próprio cone de linha para poder fazer as curvas. Então, você não fica dependendo de um molde para poder estar fazendo essa peça. Aí aqui abaixa esse tirante, ele tá assim, né, aberto. O que que a gente faz? Encaixou aqui, abaixa. Tá aí. O primeiro espelho tá colocado vivo em toda a volta. Aí a gente refila aqui esse excesso. Essa sobra do material. Sempre que tiver sobra a gente refila, porque a borda do material é o nosso parâmetro para tudo, para encaixar a peça. Então não pode ter sobras nessa borda, tá? Tem que ficar tudo refiladinho. Ficou bem encaixadinho aqui e feito o espelho de trás da nossa peça. Deixa eu ver se esse vivo aqui vai dar pro espelho da frente. Dá. Agora vamos pro espelho da frente. Então vamos lá, novamente. O meio da peça que a gente já tinha achado, prende esse tirante. Prendeu aqui, tá vendo? Eu prendi ele no meio aqui da peça, que tinha a marcaçãozinha aqui do meio. Prendeu aqui. O que que a gente faz? Encaixa o vivo na metade dele. Então o vivo é aqui, ó. Da metade dele eu inicio e o vivo ele tem que ficar aqui encaixado, porque a borda do material é nosso parâmetro de costura. Então vamos lá. Essa primeira costura, ela pode ser uma costura bem na beiradinha. É só para fixar o vivo aqui, nessa peça. Nas curvas, quando a gente vai mais devagarzinho, vai levantando o pezinho, vai girando o material.
encaixando aí o vivo nessa curva. Se você estiver usando do lado de dentro um cursor grande no zíper, toma cuidado para esse cursor não bater na agulha. Eu sempre olho se esse material não tá Agora aqui, antes de terminar esse vivo, eu vou estar colocando uma etiqueta. Deixa eu pegar minha etiqueta. Que é sempre bom a gente colocar uma etiqueta para identificar a peça da gente, né? Colocar a nossa marca de quem fez. Então tá aqui, eu vou usar uma etiquetinha de cetim, que eu dobro ao meio. E vou colocar aqui na lateral desse material, por baixo do vivo, tá? Eu vou pôr ela mais pra baixo. Então, a posição da etiqueta, você escolhe aí, você define onde você acha que fica mais bonito, né, esteticamente. É uma questão aí de alinhamento da peça, de preferência mesmo. Dá pra estar colocando aquelas etiquetas metálicas, aí essas a gente coloca na frente da peça, colocaria aqui no espelho principal. Aí aqui, ó, eu encaixo a tesoura onde estava aquela parte do vivo do início e corto o material. Aí eu abaixo aqui, quando eu corto ele já encaixa certinho lá no outro. Então tá aqui. Eu coloquei a etiqueta aqui na peça e o vivo tá encaixadinho. E eu vou refilar esse material, essa sobra, que não pode ficar sobras. Então nós já temos os dois espelhos prontos e com vivo. O espelho da frente e de trás da nossa peça já estão prontinhos. Agora a gente vai para a parte do canal do zíper e fole. Aliás, primeiro a gente vai pôr as alças, eu não posso esquecer. Que as alças são nessa etapa agora. Eu vou usar a alça pronta aqui nessa peça. Eu cortei 2 vezes a medida de 45 centímetros. E o ideal é que a gente deixe uma abertura de mais ou menos uns 10 centímetros para esse tamanho de peça vai ser 10 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Marcar do meio 5 centímetros para um lado e 5 para o outro, para poder iniciar o posicionamento da nossa alça. Então, a alça vai ser posicionada nesse sentido aqui na nossa peça. Da mesma forma dos dois lados. E passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Então, deixa eu abaixar vocês aqui pra gente fazer essa marcação da alça. Então, aqui, ó, o meio da peça é um parâmetro. 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá. Então, eu fiquei com abertura de 10 centímetros que eu marquei aqui com a caneta.
Aí eu vou marcar aqui o meio da alça nessa marquinha que eu fiz. Eu não vou pôr totalmente no meio, eu vou pôr ela um pouquinho mais pra fora. Pra não ficar muito fechado o espaço da gente colocar a mão aqui nessa alça. Então tá aqui, eu coloquei a alça de um lado. Ela tem que ser colocada nesse momento, depois do vivo, porque se ela fosse colocada antes, ela ia ficar tensionando esse vivo pra cima, não ia ficar bacana. Então ela é nesse momento, tá? E fazer a mesma coisa do outro lado agora. Então eu posiciono aqui a régua onde era o meio, que tinha o piquezinho que marcava o meio. 5 centímetros para um lado, faço a marcaçãozinha com a caneta e mais 5 centímetros para o outro. Eu marquei aqui. E vou encaixar a alça novamente. Com atenção para a alça não ficar torcida, tá? Então ela tá aqui, eu só faço a curvatura nela e encaixo do lado de cá. Eu sempre começo essas alças do meio pra frente e depois volto, pra poder ela não escorregar, não sair do lugar. Aí vai ficar assim a alça de mão pra poder transportar a bolsa na mão. E com espaço ainda pra gente estar encaixando aqui se for preciso. Mas ela vai ter uma alça transversal também. Então tá aí os dois espelhos com as alças. Agora a gente vai pro canal do zíper e fole. Então, pro canal do zíper, nós vamos cortar 2 vezes no material principal e 2 vezes no material de forro, na medida de 47 por 7. E o zíper, ele tem que ser um pouco maior que a medida total. Ele tem que passar um pouquinho para fora dos dois lados. Para poder estar costurando aqui na peça. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o lado dos dentinhos do zíper, esse lado que é alto, que o lado de trás ele é liso. Então isso aqui é a frente do zíper. Então a frente do zíper vai olhar para frente do material, a borda aqui, beiradinha com beiradinha, e passar uma costura por toda essa extensão. Tá aqui, eu prendi o zíper. Agora a frente, o lado estampado aqui do forro, vai olhar para o material. Então a frente do forro olhando para a frente do material principal. Agora essa segunda costura, ela já é mais próxima dos dentinhos do zíper possível, tá? A primeira não, era uma costura de segurança, de beiradinha, só para fixar o material. Essa daqui já é uma costura mais na beiradinha do zíper. Mais próximo dos dentinhos do zíper.
Agora a gente vai abrir, desvirar, puxa o zíper para um lado, o material para o outro e vamos passar uma costura rebatendo aqui esse material, para ficar cada material certinho para o seu lado. Essa costura de pesponto, como é uma costura que fica exposta, a gente pode aumentar ela. Eu vou pôr aqui um ponto 4,5 na máquina. Aí você coloca aí o ponto maior da sua máquina, 4,5, 5, ponto da sua preferência. Porque essa costura de pesponto, aqui eu tô usando uma linha branca, ela vai ficar bem aparente na peça. Que o material que eu tô utilizando é um material sintético, espessura 0,8. Numa cor rosa. Então a linha do pesponto ela vai ficar bem aparente. Aqui. Então tá aí o pesponto. Separando o material para baixo pro canal do zíper não ficar passando nada, impedindo esse material, o zíper, de andar. Agora a gente pega a outra parte e coloca à frente do material principal, olhando para frente do material principal, só que agora ele vai alinhar com a borda de fora aqui do zíper, tá? Com essa borda. E passar uma costura. Passar pelo outro lado. Ó, prefiro o zíper aqui em cima. Deixa eu voltar o ponto da máquina para o 3,5. Agora a gente vai colocar a frente do forro, olhando para frente do forro. E também, agora essa costura chegando mais perto dos dentinhos aqui do zíper. Você vai sentindo aí com o dedo, com cuidado. E vai passando essa costura mais próxima aí dos dentinhos do zíper. E da mesma forma, nós vamos desvirar, puxa cada um para o seu lado aqui e rebater. Voltar o ponto para o 4,5 para rebater para o pesponto ficar igual dos dois lados. Soltou a linha. Acabou a linha da bobina. É só trocar. Aqui eu tô costurando com uma linha de poliamida 60, que é uma linha própria para costurar sintético e que costura tranquilamente na máquina doméstica se você colocar a linha de cima. Na linha da bobina não pode ela na máquina doméstica, só na máquina industrial. Então tá aí. Agora a gente vai passar o cursor. Deixa eu pegar mais um cursor aqui.
vamos colocar 2 cursores nessa peça, porque ela tem uma abertura grande, então é mais confortável a abertura com 2 zíperes. Coloquei de um lado, agora do outro. Esse cursor aqui no zíper, gente, é treino também, que vocês vão pegar na prática para colocar. Então, tá aqui o zíper, eu coloquei dos 2 lados. E agora, a gente vai fixar um pedacinho menor da alça. Porque a gente já vai começar com as ferragens dessa peça. A ferragem, ela é de acordo com a alça que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar 2 mosquetões, um regulador e 2 meia argola. Essa ferragem, ela tem de vários tamanhos. Ela vai ser de acordo com a sua alça. Então, se você tá usando uma alça de 3 centímetros, você vai usar a ferragem de 3 centímetros. No caso aqui, eu tô utilizando a alça de 4 centímetros, então minha ferragem é de 4. Por quê? Eu vou encaixar essa alça aqui. E ela tem a largura certa aqui, de acordo com a ferragem. Então, eu vou colocar aqui uma distância de mais ou menos um dedo, centralizar o meio aqui da alça. Essa alça é mais fácil centralizar porque ela tem várias cores, né? Ela é listada, então a lista do meio eu vou centralizar aqui com o zíper, para ela ficar bem centralizada. E vou colocar mais ou menos um dedo da borda do material e vou prender essa meia argola aqui. Pode começar aí mais do meio para poder ela não sair do lugar. E prender essa meia argola aqui no material. Que aí ela vai ficar bem curtinha depois, na hora que a gente desvirar e for rebater. E da mesma forma do outro lado. Essas outras ferragens aqui a gente vai utilizar mais no final da peça, na hora de fazer a alça transversal. Então, eu encaixei aqui novamente a meia argola, vou deixar aqui um dedo de distância da borda do material e passar uma costura fixando essa argola aqui. Eu vou refilar esse material para ficar retinho, porque quando a gente tem os parâmetros certos, tudo retinho, para fazer a peça é melhor. Porque aqui tem esse material é muito grosso da alça. Ele não vai passar aqui no meu cortador circular, tem que ser na tesoura mesmo para refilar. E do outro lado a mesma coisa.
você costura tecido também, o ideal é que você não utilize a mesma tesoura que você corta tecido para cortar esses materiais, porque senão perde o fio aí da tesoura. Eu já vou adiantar agora, já que estamos mexendo com alça, a alça transversal da peça, para poder já terminar com essas ferragens. Então aqui, ó, eu vou pegar a alça e passar aqui nesse regulador e passo de volta. Então a alça tá presa só nesse ferro do meio. Ela passou e passou de volta. Eu vou dobrar pra dentro só pra ela ter um acabamento estético e passar uma costurinha aqui fixando essa alça. Não pode ser tão pertinho aqui da ferragem, para não ter perigo de bater a agulha. Nessa costura, no fechamento aqui. Então tá aqui, eu fixei a alça só nessa parte do meio aqui do regulador. Então, o que eu vou fazer? Considerando esse lado aqui pra dentro da peça, que é o lado da dobra aqui, a gente coloca o mosquetão ficando pra fora. Então, o mosquetão, ele tem que ficar assim, ó, nesse lado aqui, ó, a parte do mosquetão no lado de fora. Essa parte lisa do mosquetão na parte que a gente fez a dobra do acabamento. Então, coloquei ele aqui. Aí eu venho aqui e passo. Deixa eu abrir mais a câmera que fica melhor pra ver. Então aqui, eu coloquei o mosquetão, eu venho com a ponta da alça e passo de volta aqui na meia argola. E já passo encaixando do outro lado. Então aqui a gente já fez a parte da alça que regula, tá vendo? E é só prender agora o mosquetão do outro lado, observando que ele tem que ficar nessa mesma posição. Que aqui o acabamento dele, a gente vai dobrar e dobrar, pra ficar com o acabamento aqui pra dentro dessa peça. Aí quando tiver aqui, ó, soltando, às vezes a alça, igual tá aqui, a gente pode queimar pra poder ele não ficar desfiando. Então eu dobro uma vez, dobro outra. Então eu já tenho aqui o mosquetão, a alça montada. Já tenho aqui a alça com os mosquetões montadinha, que vai encaixar naquela meia argola da peça. E vou deixar ela reservada. Então, voltando aqui, no nosso canal do zíper, a gente vai dobrar ele e achar o meio aqui dos dois lados dessa peça. Acha o meio e dá um pique no material. É um pique pequenininho, porque ele tem que ficar escondido quando a gente fizer o fechamento da peça, não pode aparecer, tá? A margem de costura, ela tem que tampar ele depois.
E a gente vai pegar agora o folho. Deixa eu ver se vai ter que fazer algum ajuste aqui na largura desse material. Vai ter que refilar um pouquinho essa peça. Ela tá 5 milímetros aqui maior, deixa eu refilar ela. Eu vou deixar o fundo um pouquinho maior. Então, o que que a gente vai fazer? A frente desse material, esse aqui é o folho da peça, que foi cortado com sobra, tá? Então, eu cortei aqui 74 centímetros por 14. Então, eu vou colocar a frente do folhe com a frente do canal do zíper. Vou centralizar ele aqui. E prender esse material. Prendi mesma medida no forro, a frente do forro olhando para a frente do material, a frente do forro olhando para a frente do forro. A gente vem aqui e fixa também. E aí a gente puxa cada um pro lado e vai rebater essa costura. Minha costura ficou muito na beiradinha, eu vou colocar ela mais pra dentro, porque ficou aparecendo a costura da alça que prende aqui a meia argola. Aí, agora tampou. Então, aqui eu puxo os dois pro lado e vou passar uma costura rebatendo, sempre lembrando que costura de rebatido, a gente aumenta o ponto da máquina. Coloquei novamente no ponto 4,5. Então, tá aqui a costura rebatida, a meia argola tá aqui. E agora a gente vai clipar tudo para saber qual que vai ser a medida desse folho. Então, eu vou estar usando aqui um clipe de papelaria para poder fazer a marcação dessa peça. Então, aqui o meio que a gente marcou de parâmetro, eu vou unir ele com o meio do piquezinho lá do início aqui do espelho, na parte de cima. E a gente vai clipando tudo aqui como se estivesse costurando a peça. Isso aqui é pra gente ter a medida do fole, do canal do zíper e fole. Então, o material eu passo pra vocês com sobra, por quê? O meu pezinho de máquina é uma largura, o seu pezinho de máquina é outra largura. Isso faz diferença na margem de costura, que consequentemente vai fazer diferença no tamanho aqui desse canal de zíper e folha. Então, por mais que os espelhos estejam do mesmo tamanho, e que também não vai estar, porque a minha curva é de um tamanho, a sua já vai ser de outro, que às vezes você usou um cone de linha para fazer a curva. Então, essas diferenças é 1 centímetrozinho de diferença que já faz, às vezes, eu te passar a medida exata do meu e faltar tecido pro seu. Então, sempre corta a mais. É melhor para não ter perigo de faltar material.
pro fechamento da peça. Então, eu passei pra vocês uma quantidade com bastante sobra. Então, tá aqui, ó. Eu vim clipando tudo, essa peça. E quando chega aqui no final, eu vou fechar ela. Pra poder eu saber onde que bate aqui a costura. E vou cortar aqui o que seria mais ou menos o meu pezinho de máquina. A distância do meu pezinho de máquina. É o que eu vou marcar aqui. Então, eu cortei aqui, ó, passando pra dentro, a largura do pezinho de máquina que eu preciso. Aí eu solto os clipes. E vou cortar a sobra certinho, retinho, onde eu fiz a marcação. Para os cortes continuarem retos. Então, tá aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Colocar a frente desse material, olhando pra frente do material, unindo aqui o canal do zíper com o fole da peça. O que que é o fole? É a parte de baixo da nossa peça. Então, a frente com frente. Agora, o forro, olhando pra frente do forro. Deixa eu ver aqui a meia argola, que ela vai ficar bem justinha aqui na peça. Aí a gente desvira e rebate novamente. Desvira e rebate. No ponto 4,5. Os pontos de pesponto da peça tem que ficar todos da mesma largura, para a peça ter simetria, ficar toda igualzinha. Então, tá aqui. A gente já tem o canal do zíper e o fole, que é a parte de baixo da peça. Agora, a gente vai clipar tudo novamente nos espelhos. Só que agora é uma costura que ela tem que vir mais na beiradinha do vivo possível. Ela tem que chegar o mais na beiradinha que a gente conseguir possível. Então, vamos lá. O pique da peça que marcou o meio aqui do canal do zíper, centralizada aqui com o meio que a gente tinha marcado no início da peça. Eu vou clipar aqui e já volto pra vocês mostrando já clipado. Então, eu clipei tudo, tá? Coloquei
o fole, o canal de zíper e folha aqui no espelho da peça. Tá tudo clipado e a gente vai já entrar aqui na máquina para poder costurar esse canal do zíper. Eu prefiro costurar assim. Aí agora eu tô passando a costura, fechando essa peça. Emendando aqui o canal de zíper e fole no espelho do fundo dessa peça. Sempre sentindo aqui o vivo, porque essa costura de fechamento, ela já vai ser mais pertinho da voltinha do vivo. Eu coloquei um calcador de vivo aqui, pra poder ela ficar uma costura mais perfeitinha na beiradinha. Baixar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. E agora eu só tô fazendo o fechamento dessa peça, passando uma costura em toda a volta. Aí a gente vai ajeitando, vai deitando o material para fazer esse fechamento. Com muito cuidado na curva, porque esse tecido ele não pode franzir na curva, ele não pode ter dobra, porque senão essa dobra vai transpassar pro lado de fora. Então tá aqui. Eu passei a costura em toda a volta. Já dá pra ver aí por dentro. Dá pra gente ter uma ideia, vou mostrar pra vocês. Que aí na hora que eu desvirar aqui, o vivo fica perfeitinho, fazendo aqui a estrutura da peça pra ela ficar em pezinho. Então agora eu vou clipar da mesma forma o outro lado, observando a parte em pé da peça com a parte em pé, a parte de cima, tá vendo? As alças pra cima. E eu vou clipar tudo da mesma maneira que eu clipei a primeira parte. E já volto aqui com vocês com a peça clipada e costurada pra poder a gente finalizar. Então tá pronto. Eu fechei a peça, né? Clipei ela e passei uma costura em toda a volta, prendendo o outro espelho aqui na peça e ela já tá fechada. Agora eu vou passar o viés com vocês. Eu passei viés de um lado e deixei o outro lado para passar com vocês aqui. Eu vou usar um viés de boneon. Deixa eu ver se esse pedaço que eu tenho que dar a volta toda, tá? Deixa
Deixa eu apagar a luz aqui para vocês enxergarem melhor a colocação do viés. O viés de Boneon, ele tem uma... A luz está estourando aqui, mas dá pra ver. Ele tem uma marquinha aqui no meio, que o material é branco, aí a luz estoura. Aí. Tá vendo? Ele tem uma marquinha no meio, então essa marquinha faz com que a dobra dele já fique vincada. Ele já faz essa marcação. Então a gente encaixa aqui na peça. E o que vai fazer? Essa costura, esse corte aqui, vai ficar tudo tampadinho aqui, escondido com o viés. Vai sumir tudo e vai dar um acabamento muito bonito na peça. Não vai ficar aquela coisa com impressão de que não tá acabada. Aí aqui o viés é só a gente passar uma costura em toda a volta, prendendo o viés aqui na borda da nossa peça. Aqui eu tô passando o viés junto com vocês, pra vocês verem, é rapidinho pra passar o viés. Esse viés de Boneon, ele é um viés bem maleável. Não é difícil de passar. Ele encaixa muito bem aqui na peça. Tampa todas aquelas costuras que a gente fez inicialmente aqui na peça. Tem ele de várias cores. Como o meu forro é um cetim branco de poá, é rosa de poá branco, aí o viés branco dá certo aqui nessa peça. Mas essa questão de cores aí, vocês que vão combinar, vão usar o bom gosto de vocês. Pra poder estar finalizando essa peça. Então já tá quase terminando. Aí a gente já tinha adiantado a alça, né? Então quando terminar aqui é só desvirar e a peça já vai estar pronta. Vai passando o viés em toda a borda, encaixando aqui a dobra do viés na borda do material. E a gente já tá quase finalizando essa peça, a aula desse sábado. Então, se vocês gostaram dessa aula, eu já vou pedir aí pra vocês deixarem o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Que quanto mais vocês derem curtida e compartilharem, o YouTube vai entregando esses vídeos meus para outras pessoas. Vai sugerindo, vai ficando na lista de sugestões de outras pessoas. Para que mais pessoas possam chegar em mim, no meu canal, e poder ter um conteúdo bacana desse, gratuito. Para poder fazer essa peça. Essa peça dá super para fazer também em tricoline. Aqui eu tô fazendo em material sintético, porque é um material que eu tenho, é uma encomenda essa peça. Nesse material já foi escolhido o material, a cor, mas dá pra fazer em tricoline. Aí o tricoline você só teria que estruturar ele com uma manta, né? Porque o tecido, ele não tem a mesma estrutura que o sintético. Aí agora a gente desvira a peça, eu abri o zíper já. Aqui eu terminei, né, o viés em toda a peça, fazendo acabamento dos dois lados. E a gente desvira essa peça agora. Desvira, se fizer alguma marcação no sintético, é só usar um ferro quente para poder dar uma esquentadinha, ele amolece e sai as marcas. Mas esse material aqui, na espessura 0,8 milímetros,
ele não fica a marcação muito fácil. Ele é bem maleável, ele já é bem molinho mesmo. Aí aqui eu vou com a mão fechada, viu? Porque senão é perigoso quebrar a unha. E não é o quebrar por estética, é aquele quebrar que quebra na carne, que quebra lá em cima, assim, ó, que dói muito. Então a gente vai aí de mão fechada para desvirar a peça. Aí com todo carinho, todo cuidado, a gente vai empurrando os cantinhos. Aí vai fazendo uma massaginha aqui, ó, no material, para ao vivo ressaltar para fora da peça. Tô terminando de desvirar, puxar o vivo para fora aqui em toda a volta, na frente e nas costas da peça, fazendo uma massagem aqui no material pro vivo ressaltar. E como eu falei para vocês, o EVA que a gente colocou deixa a peça bem firme, em pé, com zíper aqui dos dois lados para facilitar a abertura da peça. E a alça que a gente já tinha feito, é só prender aqui. Tá aqui os tirantes que a gente colocou na hora que desvira. E a gente tem aí uma alça a tiracolo dessa peça. E aí, gostaram? Tem uma alça tiracolo que a gente pode deixar ela mais longa, para as mamães transportarem as coisas. Ela tem um tamanho ótimo, cabe aí uma muda de roupa, cabe fraldas, mamadeira, cabe bastante coisa. Então tá aí uma alça de mão nessa peça para transportar. E uma alça transversal para colocar no ombro. Nossa peça tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser tirar uma print, compartilhar aí. A etiqueta ficou aqui posicionada. E tá aí nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula minha de costura criativa com vocês. Eu que desenvolvi essa peça com as técnicas de canal de zíper e fole. O tamanho foi um tamanho que a cliente encomendou, que é um tamanho muito bom. E ficou também aquelas divisórias dentro, né, que eu tinha falado pra vocês. Um bolso aqui atrás, uma aba que dá pra colocar algumas coisinhas separadas. E o zíper aqui na frente dessa peça, que dá pra guardar algumas coisinhas separadas aqui também. Uma peça bem estruturada, que fica em pezinha, mesmo quando não tem nada dentro. O EVA dá essa estrutura na peça. E tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e até o próximo sábado.